mais de interdependência. Então, por exemplo, imaginar dentro desse sistema familiar que existem subsistemas, e existe. Por exemplo, qual é o subsistema que começa a família? O subsistema conjugal. Toda família começa com marido e mulher. Então, antes de filhos, e mesmo depois dos filhos, esse subsistema continuará existindo. Por outro lado, em havendo filhos, um outro subsistema se forma, que é, em relação a esse aqui, um subsistema que depende, principalmente nos primeiros anos, desse aqui. Mas os pais também, de alguma forma, criam uma relação de interdependência com os filhos. E aí nós vemos um sistema maior, imagina aí a ideia de conjunto, de sistema, com subsistemas ou subconjuntos dentro. Isso aí é relativamente fácil da gente entender. O que às vezes a gente não percebe é que mesmo dentro desses subsistemas, eles têm configurações definidas. Por exemplo, eu tenho 3 filhos, um rapaz de 22, uma garota que está completando 20 e um de 14. Com cada um destes, eu estabeleço um relacionamento individual. Então, eu não posso imaginar que na minha relação com os meus filhos, eu possa tratar os 3 no atacado. Alguém disse ontem que a geração anterior, a nossa, era costume os pais fazerem o seguinte: chegava em casa, se um tinha feito peraltice, então colocava na fila e dizia assim: bom, não quero saber quem brigou, vai apanhar todo mundo. Bom, isso fazia sentido para o pai, mas para a gente que apanhava não fazia sentido. Tanto é que eu estabeleci uma estratégia muito cedo. Na primeira pancada eu me desmontava, chorava, me acabava tudo, porque eu sabia que era a forma de eu apanhar menos. Meu irmão, que era mais corajoso e mais burro do que eu, ficava assim, trincava os dentes, como a gente diz lá na Paraíba, e segurava o choro. Obviamente que minha mãe e meu pai, imaginando que não estava doendo, ou que não estava acontecendo o efeito desejado, ou que ele estava fazendo por afronta, então ele sempre apanhou mais do que eu, até que ele descobriu o meu segredo. Agora, meu pai e minha mãe devem ter descoberto antes dele. E aí o que acontecia? Como eles tratavam cada um de nós, era de uma maneira individual. Então, meu pai estabeleceu comigo um subsistema, um outro foi estabelecido com meu irmão, e depois, quando minha irmã veio também. Assim, ela em casa. É o que permite, por exemplo, a gente individualizar a relação. Eu sei que para determinado filho, determinada postura vai produzir mais efeito de obediência, e para outro não. Eu não posso tratar os meus filhos como se fossem clones uns dos outros. É preciso haver subsistemas diferentes. Por exemplo, a minha relação que eu tenho com a minha filha é completamente diferente do que eu tenho com os meus filhos. O simples fato dela ser uma menina, ser a única da casa, já estabelece entre eu e ela uma relação totalmente diferente dos meninos. O fato do mais jovem ter vindo muitos anos depois do mais velho, faz com que ele seja aquele filho temporão que, de alguma forma, a gente tem ali uma relação, digamos, mais adocicada. E eu sei que com o mais velho, eu fui talvez até um pouco mais duro, porque eu era muito jovem. Com 24 anos eu casei, com 28 já estava com 29, eu estava com 2 filhos. Então, lá em casa, as coisas foram meio ligeiras. Um presbítero disse assim: mas você tem cara de menino? Eu disse: é porque eu comecei cedo. Eu não tenho tanta cara de menino, ele foi bondoso comigo. Mas, enfim, o fato é que cada um desses subsistemas são estabelecidos de maneira individual. Então, quando a gente fala de atmosfera de interdependência e respeito, a gente está dizendo que, como numa casa, há cômodos que pertencem só ao casal. Há cômodos que pertencem só aos filhos. Pertencem, entre aspas. Significa que são lugares próprios para a vivência dele. O quarto da menina. Eu não posso colocar 3 filhos adolescentes no mesmo quarto. Tem uma menina na história. E a menina na história tem toda a sua peculiaridade. Eu não posso colocar juntos. Daí porque, às vezes, você diz: eu vou precisar de mais um quarto. Significa o quê? Uma parede vai ter que ser estabelecida. Então, tem um limite que cria respeito e interdependência. Então, existem espaços comuns, existem. Lá em casa, o melhor, não dá para passar despercebido pela minha largura maior do que pelo meu comprimento, que um dos lugares preferidos lá em casa é a cozinha.
né? Eu gosto de cozinhar e gosto de comer. Na verdade, eu comecei gostando de comer primeiro. Depois foi que eu tive que aprender a cozinhar, porque minha mulher, que tem aquela vigilância normal das mulheres sobre os homens, resolveu não fazer o que eu queria. Então, por exemplo, 11 horas da noite, numa sexta-feira, nada melhor do que fazer um cozido, uma refeição simples, que aquece e você dorme tranquilo. Ela achava que não, aí vinha com as folhinhas verdes. Eu digo, eu não sou herbívoro, então não dá. Então eu resolvi cozinhar por isso. Então, por exemplo, a cozinha é um lugar comum. A sala de estar é um lugar comum. Estar quem? A família. Hoje, infelizmente, muitas famílias têm a opção de dizer assim, faz o seguinte, já que não dá para assistir os 163 canais da Sky ou da NET ao mesmo tempo, cada um com sua televisão. Você tem um ganho de privacidade e tem uma perda talvez maior, porque na minha época ainda era a época que a gente sentava para assistir televisão juntos. A sala de estar e algumas vezes até, quando faltava energia, para conversar. Então, esses lugares são comuns, eles criam interdependência e permitem comunhão. Mas existem espaços privativos, o quarto do casal, o banheiro, que cada um usa, e que permitem privacidade. Usando essa mesma comparação, essa mesma metáfora, quando nós dizemos que existem funções e papéis definidores, então nós estamos dizendo que há limites existenciais do existir de cada um, e limites espirituais que são definidos por Deus, o Criador da família, para que cada membro da família possa exercê-los. Nós chamamos isso de papéis e funções definidores. Então, as paredes da casa, as divisões internas, são feitas por Deus. Para quê? Para que se crie respeito entre os cônjuges, entre os componentes, entre pais e filhos, mas também para que se crie interdependência. Quando você derruba paredes, você ganha espaço e perde privacidade e limite. Na família, existe hoje uma tendência de derrubar paredes. Parece ser mais democrático, politicamente correto, mas tem se perdido algumas coisas, muito claramente, e uma delas tem a ver com a necessária hierarquização e respeito que tem que haver na família, e também essa relação de privacidade e de limites que cada um. Hoje é comum pais e filhos ficarem concorrendo dentro de casa para ver quem tem razão. Ainda que soe absurdo o fato de que esses pais e filhos precisavam entender que existe um mandamento: honra teu pai e a tua mãe, filho meu, não te esqueças da doutrina e do ensino do teu pai e tua mãe. O que significa isso? Significa autoritarismo? Não, significa uma hierarquia. E a hierarquia basicamente é: pai e mãe ensina, filho aprende. Hoje, a coisa está tão invertida, e principalmente por conta do ganho tecnológico dos filhos, que alguns pais parecem soar como perfeitos idiotas na cabeça dos filhos. Mas painho, você não sabe disso, mas maninha, você não sabe disso. E se fosse só o funcionamento do smartphone, ok. E quando o filho, às vezes, acha que a gente é completamente imbecil de não perceber que ele está achando que a gente é idiota por não saber aquilo que ele acha que a gente não sabe. Bom, a gente não pode ter apropriação específica da tecnologia que ele tem, mas a gente tem mais tempo de vida e a gente já sabe como é que a gente também viveu como filho, portanto, é preciso que haja, e eu fico feliz que tenha jovens e adolescentes aqui no auditório, para que vocês entendam que a gente não dá para colocar ainda a placa na gente de clássico, como fazem com carros velhos que ainda continuam existindo. Nós ainda temos peças de reposição aí no mercado. Portanto, nós nascemos analógicos, mas graças a Deus alguns de nós estão se tornando digitais. Se vocês nasceram digitais, ótimo para vocês, mas não esqueçam, os analógicos ainda estão no mercado. Os pais analógicos ainda estão no mercado. Então é preciso que haja uma definição de que você sabe muito, mas você não tem a experiência que nós temos. Então, uma parede precisa ser delimitada para você. E essa parede é uma parede existencial e espiritual, que tem um fundamento bíblico. Qual é o fundamento bíblico? Honra a teu pai e a tua mãe. Obedeça, filhos, obedecei a vossos pais. Obedecer, novamente, ouvir com atenção e verdadeiro desejo de obedecer. Pois bem, diante disso, a família tem, e é preciso constatar e reconhecer isso, a família tem um conjunto
invisível de exigências tácitas, não explícitas, não está no contrato, mas são exigências tácitas funcionais, que servem para quê? Para organizar a interação dos seus membros, senão vira caos. E esse sistema, ou essas exigências, esse conjunto de exigências, é o que nós chamamos de sistema. Para quem é da área de psicologia, já percebeu que eu estou dando uma abordagem interacionista, não integracionista, interacionista entre a psicologia sistêmica familiar e a base bíblica. Porque se você olhar direitinho, você vai perceber que é assim que também a Bíblia encara a família como um sistema social, independente, daí porque ela é família da aliança, ok? Então veja, esse sistema opera, e aqui eu quero chamar a sua atenção a essa palavra, opera por padrões transacionais. O que é que a gente chama de padrões transacionais? São as trocas. Queridos, é muito bonito a gente ouvir que o amor é incondicional. Eu tenho meus questionamentos sobre essa frase, viu? Eu entendo, inclusive, que o amor de Deus, ele é expresso com o objetivo da obediência. Então, Deus não ama porque ama. Deus ama para que, pelo seu amor manifesto, os seus filhos lhe obedeçam. Se isso é verdade até em relação a Deus, em relação ao casal também. Ninguém aqui, não tem nenhum marido e mulher aqui que ame incondicionalmente. A gente ama esperando uma volta, um retorno. Pode ter certeza disso. Ele às vezes não é expresso, confessado, patente, manifesto, mas há uma expectativa. Essa é a base da aliança, de um contrato bilateral de deveres e direitos. Então, eu não amaria minha esposa se ela fosse infiel a mim. Eu sentiria muita falta dela, mas se ela resolvesse dizer para mim, olha, eu não vou ser mais fiel a você, agora você deve continuar me amando, viu? Eu dizia assim, tchau, não é para mim isso. Quando nós combinamos que parte do nosso acerto era, eu a amaria, como carne da minha carne, porém, ela seria fiel para mim, não seria de nenhum outro. A gente acabou de ler a aliança hoje, e a aliança diz, não terás outros deuses diante de mim. Deus está dizendo, eu amo vocês, mas olha, não dá para ficar de frozô, como a gente dizia antigamente, com outros deuses, ou eu ou eles. Então, todo o amor é transacional, há trocas. Então, por exemplo, quando a gente pensa em pais e filhos, a gente pensa em deveres e direitos. A Bíblia diz que, por exemplo, os pais não devem provocar os seus filhos à ira. Isso é dever dos pais? É. Deus não deu o direito aos pais de provocar os filhos à ira. Trocando de miúdos, provocar os filhos à ira, por exemplo, talvez seja exercer uma disciplina à vista dos outros para proteger a própria imagem. A gente falou sobre isso ontem, lembra? Então, muitos pais, às vezes, muito menos preocupados com os filhos do que com a imagem que os outros vão ter deles, exercem disciplina à vista dos outros, para que os outros digam assim, não, ele fez errado, mas o pai não está alisando, não está passando a mão sobre a cabeça. Deus que sonda os corações olha e diz assim, você está provocando o seu filho à ira. Por quê? Porque o menino vai identificar que você não está preocupado com a correção, o bem e a disciplina dele, mas você está preocupado em proteger a sua imagem. Portanto, o mais importante é você e não seu filho. Isso provoca uma ira e uma indignação muito grande. Então, aos pais é exigido não provocar os filhos à ira, mas aos filhos é exigido honrar e obedecer aos pais. Isso não é um padrão transacional, é uma troca, eu dou isso, mas em compensação você também me dá isso. Então, o sistema funciona em forma de padrões transacionais, explícitos ou implícitos, abertos ou velados, mas existem. Ninguém pense que no meio da família as coisas são feitas assim, sem nenhum tipo de acerto entre as pessoas. Toda hora nós estamos negociando e acertando coisas entre nós. Daqui a pouco vocês vão fazer aquela fatídica pergunta que acontece com os crentes depois da escola bíblica dominical. Vamos almoçar aonde? É a pergunta mais fatídica do domingo. Vamos almoçar aonde? Se você tiver, como eu, 3 filhos, eu lhe recomendo, vá para o shopping, dê R$20 a cada um e mande cada um se virar, porque você vai ficar louco. Um vai dizer, quero comida japonesa, eu quero comida chinesa, eu quero comida regional, eu não gosto de frango, eu quero peixe, eu quero um McDonald's, é domingo, eu posso, tá? E você fica louco. Então, ou você diz assim, vamos comer buchada, e aí todo mundo come buchada,
Ou então você diz assim, não, meu filho, mas domingo passado a gente comeu peixe. Então hoje a gente vai comer alguma outra coisa. Há um padrão transacional toda hora, e não apenas em coisas práticas e explícitas, mas em outras tantas. Então isso organiza a interação dos seus membros. Assim, no interior da família, os indivíduos, como eu falei, podem constituir subsistemas, inclusive, diga-se de passagem, coalizões passageiras. O que eu chamo de coalizões passageiras? Por exemplo, você já viu a seguinte situação: um dos filhos faz alguma coisa que não deveria fazer, e o irmão vê, e sabe que o pai vai vir, pesado. E aí ele diz, rapaz, diz não, diz a pai, não diz a pai, não diz a pai, não, o que é que você me dá? O que é que você me dá? Às vezes não é tão explícito e escancarado assim, mas, não, tudo bem, eu sei que você é meu irmão, também eu posso no futuro fazer alguma coisa e você vai me cobrir, né? Já está feito o negócio, chama-se opção futura, igualzinho que se faz na Bolsa de Valores. Você compra hoje para realizar depois. Então, em outras palavras, já houve um pacto ali. É uma coalizão passageira. Os meninos se fecharam entre eles e você ficou do lado de fora. Aí você chega para o menino e diz assim, você fez? Não, fiz não. Não é, fulana? Ficou fora, meu amigo. Você está fora desse pacto. Eu não estou dizendo isso, dizendo que isso é bom ou ruim. Eu estou dizendo, constatando o fenômeno. Ele acontece todo o tempo, toda hora. Casal que quer ter um dia só para si. Ele fecha-se ali, diz assim, não, sexta-feira vamos sair. Ah, a gente vai para onde? Não, só vamos eu e seu pai. Fechou ali o sistema. Não, olha, eu preciso conversar com fulano, meu filho mais velho, e aí eu chego para a turma e digo, olha, hoje à noite não vai dar para a gente fazer aquilo não, porque eu vou sair com o seu irmão. Aí só por causa dele, e só porque só ele. Bom, eu quero ter naquele momento eu fiz uma coalizão com ele, eu quero conversar alguma coisa com ele individualmente. Então isso acontece todo o tempo, porque seja pela geração, pelo sexo, o gênero, pelo interesse ou função, há diferentes níveis de poder, e os comportamentos de um membro afetam e influenciam os outros membros. E isso estabelece a dinâmica do sistema. Então, quando nós pensamos em estrutura, aqui nós estamos falando de duas coisas diferentes, irmãos, entenda. Estrutura é o que é rígido, é o que é, assim, parede, como é que chama mesmo os engenheiros aqui de plantão? Parede de, aquela que não pode ser retirada, como é que chama? Parede de? Estrutural, exatamente. Dá para tirar a parede estrutural? Se tirar, a casa cai. Agora, há paredes que são só para fechamento. Essas precisam sair. As paredes estruturais são aquilo que a gente chama de estrutura familiar. Então, a estrutura familiar é uma forma de organização ou disposição de um número de componentes que se interrelacionam de maneira específica e recorrente. Traduzindo em português, significa o seguinte, não dá para mudar o que é estrutura. Então, é nesse sentido que nós não podemos aceitar. Podemos aceitar que uma mulher viúva crie o filho sozinha e esteja ali uma relação, uma família monoparental. Que, infelizmente, uma família haja divórcio e que os filhos fiquem com o pai, e ali há uma relação monoparental. Isso aí, embora indesejável, é factual, não há como dizer, não vou chamar isso de família. Agora, dizer que dois homens que vivem juntos é família, isso aí é parede estrutural, não dá para tirar. Dizer que um homem e seu cachorro é uma família é parede estrutural. Dizer que a seleção é família escolar é uma tragédia, como vocês viram. Portanto, não dá para mexer em parede estrutural. Isso aí é estrutura, não se mexe. Agora, por isso nós dizemos que existe família nuclear, pai, mãe e filhos, existe uma família monoparental, e existe até uma família ampliada ou consanguínea. Uma coisa que eu vi interessante aqui, foi até bom saber disso, porque em toda igreja é sempre perigoso quando você chega como eu chego, aqui assim, sem conhecer todo mundo, porque eu posso estar falando mal de um primo a outro, né? Ou de um cunhado a outro. Então, quando terminou ontem, a gente foi tirar algumas fotos e eu vi que havia famílias inteiras. São famílias ampliadas ou consanguíneas. São famílias.
Hoje, cada vez mais, é comum você ter famílias nucleares, a urbanidade, a dispersão, uma série de coisas. Mas existem famílias que são consanguíneas e ampliadas. Isso é estrutural. Agora, homem com homem não é estrutural. Homem com homem é par, não é família. Mulher com mulher é par, não é família. Pode até comprar, pode até passar uma noite no hotel, num apartamento double, mas isso não faz deles uma família. Pode até dormir numa cama de casal, mas isso não faz deles uma família. Essa tentativa de redefinir família nesses termos é tirar a parede estrutural. Porque a Bíblia deixa muito claro que Deus criou homem e mulher, e Deus deu o nome a isso de família. Ok? Agora, quando nós falamos de funções e papéis definidores, nós também precisamos falar de que a estrutura tem papéis definidos. Eu vou dar um exemplo novamente, pensando em termos de casa. A parede, e aqui me ajudem os engenheiros, por favor, se eu falar alguma besteira, por favor, me corrijam. Uma parede externa, ela pode ser feita de drywall. Sabe o que é drywall? Aquela parede que é fininha, que é quase papelão. É sábio alguém fazer uma parede externa dessa espessura? Não, não é sábio. Por quê? Porque o papel da parede externa é separar os elementos e as intempéries externas do ambiente interno. Ela vai tomar chuva, ela vai ter vento, alguma coisa pode colidir com ela. Então, o papel de uma parede externa é diferente de uma divisão de um quarto que era grande e nasceu mais um filho e você passa uma parede no meio fininha. Até a forra da porta é fininha, até a porta é mais leve, porque a parede não dá para sustentar uma coisa muito pesada. Então, quando a gente fala de papéis, a gente está dizendo o seguinte: existe uma estrutura que é imexível e dentro dessa estrutura existem partes que exercem papéis permanentes e outras que exercem funções temporárias. Então, esse final de semana, ou essa semana, eu estava funcionando como mãe, porque minha esposa está em Brasília, cuidando de minha sogra, que estava doente. Então, eu fui mãe. Vocês precisam ver como eu fui uma mãe dedicada nesses dias. Você precisa ver, a casa está impecável. Não, estou falando sério. Eu consegui fazer os meninos tirarem e colocarem a mesa, lavarem os pratos. Eu só não posso deixar que Cefra saiba disso, porque senão você sabe o que acontece, né? Eu vou ficar como uma parede externa, ou seja, eu vou assumir esse papel. E não é, pelo menos no meu entendimento, o meu papel. Eu não sou a dona da casa. Eu sou o dono da dona. E ela que toma conta da casa. Ou seja, em outras palavras, a casa é dela. E eu sou um auxiliar de serviços gerais. Mas nessa semana, de alguma forma, eu fui mãe, porque tinha que ser, né? Os meninos não podiam ficar abandonados. Então, eu tinha que tomar conta deles. Então, papéis são as expectativas de comportamento, de obrigações e de direitos que estão associados a uma dada posição na família ou no grupo social. Então, vamos pensar, alguém que dá papel de suporte familiar, alguém que dá papel de encarregados de assuntos domésticos. A filha mais velha, que sabe lavar os pratos melhor, ela é responsável pelo setor de serviços de limpeza na cozinha. De vez em quando, ela subestabelece essa procuração para as irmãs mais novas e dá aquela confusão, porque, obviamente, todo mundo acha que, por ser mais velha, ela é que vai ter que tomar conta desses encargos. Ao papel de manutenção das relações familiares, aos papéis sexuais. Por exemplo, os papéis sexuais são restritos a um sistema, um subsistema dentro do sistema, que é o sistema conjugal. Os filhos não têm papéis sexuais na família até que eles constituem a sua família. E aí eles deixam de ser filhos para aquela família. Eles passam a ser e continuar sendo filhos, porém vão estabelecer a sua família. E aí eles vão ter papéis sexuais. É o que a Bíblia diz. Hoje, infelizmente, não é o que a sociedade vive. E, infelizmente, de certa maneira, o que a igreja vive também, em certas porções. Ou seja, papéis que são tomados antecipadamente, sem autorização de Deus. Um papel terapêutico.
Família é lugar de cura. Quando a gente conversa, desabafa, chora junto, sente saudade, diz que ama, uma série de coisas, a gente está curando a alma com isso. Esses papéis todos, papel recreativo e assim por diante, são funções e papéis definidos. Agora, quando a gente pensa em funções, aí a gente está falando de respostas temporárias. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, irmãos, mas eu espero que sim. Você pode funcionar como alguma coisa sem ter o papel específico de ser aquilo. Vamos pensar assim, o marido ele tem o papel de ser o provedor da casa. Eu sei que soa meio antiquado, mas é o que está na Bíblia. E vou dizer uma coisa, se tiver uma mulher aqui que tenha coragem de dizer assim, não, pastor, o bichinho está dispensado, eu vou ser a provedora, vai ser a primeira que eu conheço. Porque toda mulher gosta, ainda que tenha a condição de ter a sua própria renda, mas ela gosta de ser provedor. As meninas dizem, não, eu pago minha conta. Primeira vez, segunda, para depois o cara não pensar que ela está sendo aproveitadora. Mas não tem coisa mais romântica que a menina se sente melhor do que quando chega no final, o cara vai lá e paga a conta dela. Eu não sei se é alguma coisa cultural, eu particularmente creio que não é. Tem a ver com um arranjo divino mesmo na natureza humana. Então, veja, no entanto, a mulher está numa situação em que o marido ficou desempregado. Durante toda a minha vida conjugal de 27 anos, 32 anos de relacionamento com Cefra, 5 anos de namoro e noivado, porque eu era seminarista, e obviamente como seminarista a coisa era complicada para casar, então eu fiquei desempregado durante 3 meses. Não foi um período longo, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, é complicado para o marido ficar desempregado. Eu fiquei circunstancialmente por 3 meses, nossos papéis estavam para sair nos Estados Unidos, eu não podia pegar nenhum emprego, senão a gente perdia o green card, que estava sendo colocado por conta da minha relação com a igreja, e ao mesmo tempo eu não podia sair do país, e o fato era que se eu pegasse um emprego e fosse flagrado pela imigração, trabalhando pela Secretaria de Trabalho, do que fosse lá, eu poderia ser expulso do país. Durante 3 meses, então, eu trabalhei, mas não tinha vínculo com nada. Então, minha esposa, ela que tinha que sair e trabalhar. Ela funcionou durante 3 meses como a provedora da casa. Mas eu sentia que não era o natural para ela, nem o natural para mim. Eu sou o provedor, eu tenho esse papel de ser o provedor. Função é algo temporário. Então, as funções são respostas à necessidade de proteção e socialização dos membros dentro e fora do sistema social com 2 objetivos. No nível interno, ter uma proteção dos membros, psicossocial. No nível externo, acomodar-se a uma cultura e a sua transmissão. E quando digo acomodar-se, dentro do limite que você, dentro dos seus princípios, valores e crenças, acha que deve se acomodar. Por exemplo, antigamente era impensável a gente ter aquela mesinha na cozinha onde a gente faz refeição rápida. Por quê? Porque os horários eram tão definidos que dava para todos os dias, no café, no almoço e no jantar, reunir a família toda para tomar uma refeição. A não ser que você não viva em Recife, isso não é a sua realidade no dia a dia. Então, o quão bom e o quão ruim é uma outra questão, mas a sociedade e a cultura nos exigiu, haja vista que essa meninada termina a faculdade já pensando no mestrado, termina o mestrado já pensando no doutorado, termina a faculdade já pensando no concurso que vai ter que fazer, no cursinho que vai ter que fazer. Portanto, se antes os filhos tinham 6 horas de aulas e vinham para casa e podiam então almoçar com a gente, hoje eles saem de onde eles estão para o trabalho, de onde eles estão para o estágio e assim por diante. Você vai dizer assim, não, meu filho, não cresça profissionalmente, não faça estágio, não tente nada, porque você tem que almoçar e jantar comigo todos os dias, meio-dia e 6 horas da noite. Isso existe hoje? Não existe. Então, existe uma certa acomodação. E essa acomodação é o que permite que essas funções se estabeleçam. Então, se eu estiver em casa e os meninos chegarem, e Cefra estiver em alguma reunião da igreja ou alguma outra coisa, quem é que põe a mesa? Eu e eles. Quem é que vai esquentar a comida? Eu e eles. Quem é que vai fazer o suco? Eu e eles. É o natural fazer isso lá em casa, por conta de uma acomodação cultural. Mas, se você perguntar a Cefra, você se sente bem se nós dispensarmos você de tomar conta da casa, de ser a dona da casa? Ela vai dizer, não, isso aqui é comigo. Tanto é que quando a gente tem alguém trabalhando com a gente, e às vezes acontece isso, de uma ou outra secretária ou empregada doméstica chegar e dizer assim, não, a senhora não se preocupe não, que a cozinha é minha. Duvido que uma mulher goste dessa história da empregada dizer assim, não, a cozinha é minha. Diz, não,
A cozinha não é sua, a cozinha é minha, eu sou a dona da casa. Agora você vai fazer o que eu disser para você fazer, faça assim e tal, tal. Mas a mulher gosta de dizer assim, a casa é minha. Quer dizer, eu imagino que gosta, né? Porque tem umas meninas hoje que acham, minha filha veio com a história e disse assim, não, pai, eu não tenho muito jeito para essas coisas, é o seguinte, eu vou trabalhar muito para poder ter alguém para fazer para mim. Eu disse, filha, eu vou avisar seu noivo que ele está entrando numa roubada. Como assim? Ele vai entrar numa roubada. Você pode ter até alguém que ajude você, mas se você for tão incompetente que você não consiga distinguir um ovo frito com gema mole de um ovo frito com gema dura, então esse rapaz ele vai sofrer na sua mão. Portanto, querida, se matricula aí na faculdade onde você está, em alguma aula de corte e costura, em alguma aula de bordado, em alguma aula de culinária, porque uma coisa é você ter condição de não fazer no dia a dia, outra coisa é você dizer assim, não gosto disso, não quero disso, e meu marido que vai ter que se virar. Inclusive, rapazes aqui solteiros, não digam às suas namoradas que vocês gostam de cozinhar. Escondam isso. Não digam isso. Deixe elas aprenderem com as mamães delas. Mesmo que depois você consiga fazer melhor do que elas. Porque se elas souberem, meu amigo, você entrou numa roubada. Pode ter certeza disso. Ela vai dizer assim, bem, aí meu filho, esse bem, acabou. Então, são funções da família, então, ser uma provedora de afeto, uma provedora de satisfação e sentimento de utilidade, e assim por diante. Isso aqui a gente vai ter que dar uma adiantadinha. Dentro desses subsistemas, então, eu queria, ainda nos próximos 5 minutos, falar do subsistema conjugal. Porque eu falei tanto de pais e filhos, né, durante o dia de ontem, quem esteve aqui viu. Então, eu quero falar sobre casamento conjugal, marido e mulher ali. Rapidinho, tá? Eu quero daqui a pouco terminar. Olha só. Esses textos todos, eles estabelecem claramente princípios de Deus para o marido e para a mulher. Não são novos para a gente, porque a gente, de vez em quando, ouve alguém pregando e ensinando sobre isso. O que significa casamento no olhar de Deus? Uma relação de amor que envolve respeito e confiança, onde não existe hierarquia de valor. E o que é que eu entendo de hierarquia de valor? Homem e mulher são igualmente criados por Deus, portanto, não existe diferenciação de valor ontológico, de valor do ser diante de Deus. Por isso que Paulo disse que diante de Deus, em Cristo, não existe judeu, nem gentil, nem livre, nem escravo, nem homem, nem mulher, nesse sentido. Porém, existe uma distribuição de funções, como a gente sabe, no qual o homem é o cabeça, isto é, o líder do casal, enquanto a mulher é a auxiliadora, ou seja, apoiadora daquele homem. Esta é a maneira como Deus configura a família. Portanto, nesse sistema conjugal, subsistema conjugal, há situações permanentes ou passageiras, como eu já falei, em que o modelo apresenta eventual variações. O que é exigido do homem, então? Seja na condição de papel, de função, de estrutura. O que é que todo homem tem que ser? Quando seu pai, você era mais novo, ou solteiro, e seu pai chegava e disse, meu filho, seja homem. Seja homem. O que significava isso? Bom, aparentemente era, seja machista, fale alto. Não, Deus também diz para você como seu pai, seja homem. Mas o que significa o seja homem de Deus? Significa isso aqui, ó. Começa pesado, né? Ele diz assim, seja homem e esteja disposto a morrer pela sua mulher. Na maioria das vezes a gente escuta essa expressão, diz, seja homem, domine sobre a sua mulher, você é o cabeça e assim por diante. Mas Paulo deixa muito claro que a essência da liderança espiritual do homem sobre a mulher é semelhante à essência da liderança espiritual de Cristo sobre a sua igreja. Ambos são cabeça e ambas são corpo. Mas a relação que existe de cima para baixo é de autossacrifício, abnegação. Portanto, quando Paulo diz assim, maridos, amai as vossas esposas, ó como ele compara, como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Dando-se a si mesmo,
esvaziando-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, amando até a morte, e até a morte, se possível, de cruz. No caso de Cristo foi possível. E no seu caso, se for possível e preciso, também o faça. Então, quando a gente pensa em mulher sendo submissa a marido, como a gente vai ver daqui a pouco, a gente sempre acha que a parte mais difícil é a da mulher. Queridos, ambas são muito difíceis para serem feitas à luz da nossa força de vontade. Precisamos ambos da graça de Deus. Mas, sendo absolutamente sincero, nesse item, não há dúvida alguma que Deus exige do homem, por conta da hierarquia funcional que ele tem, uma atitude ainda mais extrema, que é a atitude de amar a ponto de sacrificar-se pela esposa. E não é sacrificar-se apenas do ponto de vista de trabalhar muito para colocar o que precisa em casa. É sacrificar-se numa amplidão muito maior. Não tenha dúvida. Então, quando Cristo diz isso, quando Paulo estabelece essa verdade, que Cristo amou a igreja, é exigido do homem o amor sacrificial. É exigido do homem cuidado e proteção. Quando no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, desculpe, diz que uma das manifestações físicas da senilidade, da velhice, é quando os guardas da casa se enfraquecem, numa linguagem metafórica, se referindo às pernas que começam a tremer como torres que antes, outrora, na juventude eram fortes. A figura que se tem não é de uma mulher na porta, um leão de chácara, uma leoa de chácara, mas é a ideia de um homem que está à porta da sua casa para batalhar as batalhas que signifiquem proteção e segurança para a sua família. E isso não apenas do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual também. Existem batalhas e mais batalhas que estão acontecendo. E que o homem precisa, sem dúvida alguma, ser aquele que estabeleça cuidado e proteção. Olha o que é que o texto diz lá de Efésios. Antes, ele, referindo-se ao homem, a alimenta, referindo-se à mulher, e dela cuida. Cuida, inclusive, protegendo-a de todo o mal. É exigido do homem também fidelidade. Veja, é dito, deixa pai e mãe e se unirá à sua mulher, não à mulher, no sentido genérico, dizendo que talvez fosse mais de uma, mas à sua, aquela que Deus havia criado para Adão, que era Eva. Como também nós cremos que Deus, dentro dos seus propósitos, tendo todos os dias da nossa vida contados previamente, também tem aquele ou aquela que ele separou para nós. É uma convicção nossa. Também é possível que ele não tenha separado ninguém para você, porque existe a possibilidade de você ser uma pessoa que Deus separou e vai dar capacidade para não casar, o que é uma realidade assustadora para muitos, mas que a Bíblia chama, que é uma possibilidade, que é a possibilidade do celibato, que é um dom de Deus, diga-se de passagem, uma capacitação sobrenatural de Deus. Mas não havendo o dom do celibato, Deus tem alguém para você. Então, se tem alguém para você, é porque existe a sua mulher e existe o seu homem. E a Bíblia diz que você deve ter com eles uma relação de fidelidade. Deixa pai e mãe e se una à sua mulher. Deixa pai e mãe e se una ao seu homem. No caso aqui, é dever do homem também tratar com carinho e dignidade. O texto de Pedro, que estava citado no slide anterior, diz que devemos tratar as nossas esposas sem amargura. A palavra amargura aqui, ela é usada num espectro muito grande. Muitas vezes ela é traduzida por murmuração, palavras torpes, no sentido não de palavrões, mas no sentido de palavras amargas, que não produzam doçura nem graça na vida. Então é aquele marido ranzinza que reclama de tudo o que pode implicar em termos de despesa. Eu não estou falando daqueles exageros, mas é aquele marido que acha que está carregando um peso, e o peso é a mulher, mesmo que ela seja magrinha. Mas tem marido que tem essa perspectiva. Meu amigo, se não podia com o pote, não pegasse na rodilha, já diziam os antigos. Não pode com o pote, então não pegue na rodilha. Se não queria dividir... Eu tenho um amigo meu que é dentista,
que ele é bem franco a chegar ao ponto de ser cruel. Ele disse: eu não quero casar, não. Ninguém mesmo, fulano. Eu disse: é. Tá doido, rapaz, eu trabalhar como eu trabalho para depois dividir meu dinheiro com minha mulher? Ele pelo menos é franco. E eu, como sou franco, também digo assim: meu amigo, mas tem umas coisas que ela quer dividir com você que você não vai encontrar em lugar nenhum e vai ficar perdendo, viu? Tem coisa melhor do que você passar o dia trabalhando e chegar em casa e ser recebido por uma figura que lhe ama e que cuida de você, que é a essência do casamento? Não há alegria maior do que essa. Como o próprio texto diz: eis como será abençoado o homem que tem no interior de sua casa sua esposa como uma videira frutífera, e ao redor de sua mesa filhos como rebentos de oliveira. Eles são caros, muitas vezes caros até demais, e precisam não ser tão caros assim, é outra história, é outro departamento. Mas eles não são despesas, eles são investimentos de vida. Eu tenho uma filha que está estudando fora, 2 filhos estão estudando fora, uma delas nos Estados Unidos, e, sinceramente, não pense que eu tenho dinheiro para pagar as contas, não, dela. É com muito sacrifício. Cada paciente que eu atendo no consultório, cada situação que eu vivencio, muitas vezes extra ministério, é sempre assim, o cálculo: isso representa tanto que eu vou poder mandar para a Manuela, isso representa tanto da faculdade de Micael, isso representa tanto do esporte de fulano de tal, do meu filho, isso representa tanto da terapia da minha esposa, a fisioterapia que ela tem que fazer continuamente. É um investimento. Por quê? Porque eu os quero saudáveis e felizes ao meu lado, porque eles encantam a minha vida. Eles são flores do meu jardim. Meu jardim seria uma verdadeira caatinga, e uma caatinga também, sem minha mulher e meus filhos. Então é um investimento, não é uma despesa. É assim que deve se encarar. Daí não dá para tratar com amargura. É preciso também que o homem integre-se na vida familiar. Atenção, jovens rapazes e jovens casados. Amigo, você casou. Alô? Não dá mais para casar e ficar vivendo como se fosse solteiro. E quando eu digo isso, eu não estou falando de farras homéricas, não estou nem falando disso. Eu estou falando o seguinte, amigo: não dá para resolver chegar de 11 horas em casa e nem sequer dar um telefonema ou combinar com a mulher por que você está chegando a essa hora. Eu casei coisa de 1 ano atrás um rapaz, e ele andou conversando comigo um dia desse e disse assim: pastor, eu vou dizer uma coisa, é complicado esse negócio, porque a mulher está toda hora telefonando. Você está onde? E você vai demorar? E você está fazendo o quê? Eu digo: olha, desconte o ciúme inicial, que a tendência depois é piorar, mas você saiba de uma coisa, meu amigo: isso é vida de casado. Antes era sua mãe que fazia isso, antes era seu pai que fazia isso, agora é sua mulher. Eu já disse, o problema das mulheres é que elas casam com a gente com a missão de terminar de criar a gente, porque acham que a sogra não criou bem criado. Então elas começam, e quando a gente vai ficando mais velho, elas resolvem cuidar do velhinho. Aí limpa a tua boca, fecha o teu zíper. Eu já disse como é, ou seja, você não se livra delas em nenhum momento, né? E diga-se de passagem, se for na tendência que amigo, você vai na frente primeiro, porque a mulher se cuida muito mais, e portanto você só vai se livrar quando você morrer. Mas é uma coisa boa para estar do seu lado. Ruim é ficar sozinho, pode ter certeza disso. Recentemente minha esposa disse assim: sabe, meu amor, eu não vou aguentar assim, sinceramente, eu não sei se eu vou ter estrutura de lhe enterrar assim, ficar. Eu digo: não tem problema, filha, pode ir na frente, fica à vontade. Eu tenho essa estrutura, eu aguento, pode ir na frente. Mas ela não topou, não. Enfim, ela disse: eu não tenho estrutura, mas o outro. Enfim, o que é exigido do homem? Amor sacrificial, cuidado e proteção, fidelidade, tratar com carinho, dignidade, integração na vida familiar. E o que é exigido da mulher? E aí eu vou fechar mesmo.
O que é exigido da mulher? Submissão ao marido como a Deus. E aqui eu quero fazer uma distinção que não sei se está óbvia. Se tiver, me desculpe, porque eu estou repetindo-me. Mas a Bíblia não diz que as mulheres são submissas aos homens. Isso é machismo. A Bíblia diz que a mulher é submissa a seu marido. Então, minha irmã, que você está aqui, a não ser nessa situação que eu estou lhe ensinando, exercendo autoridade sobre você, autoridade espiritual como pastor, na concessão que o pastor da igreja me deu, com exceção dessa situação, você não me deve submissão. Porque eu não sou seu marido. A Bíblia diz que as mulheres são submissas a seus maridos, para ficar claro que a questão não é ontológica, um ser superior e outro ser inferior. Não, mas é funcional. Quando você funciona como esposa, porque você está casada, aí você é submissa a seu marido. Então você é submissa ao marido porque é marido, e não porque é homem. E isso fica muito claro quando o texto diz assim, ó, sejam submissas, e aí no grego há um reforço, ao seu próprio marido. Não é o marido dos outros, nem a qualquer homem, mas a seu próprio marido. E isso faz parte da aliança, foi combinado, lembra? Tudo que é combinado não é caro. Agora, se foi mal combinado, dê uma paradinha, reveja os termos do contrato e repactue. E isso acontece na vida de um casal muitas vezes. Agora, existem cláusulas que são paredes estruturais. Se minha esposa hoje diz assim, olha, nós temos que repactuar isso, e a partir de agora, quem vai ser o cabeça da minha casa serei eu. Eu disse, meu filho, infelizmente, isso aí está fora de propósito. É uma cláusula pétrea do contrato, não dá para mudar, porque eu quero obedecer ao Deus da aliança. O que é exigido da mulher ainda? Respeito. Respeito. Diz assim, e a mulher respeita seu marido. Pedro chega aí a extremos, mesmo aqueles que não obedecem ao Senhor. É uma situação muito complicada, sem dúvida alguma, em parte provocada pela própria mulher, que decide quebrar um princípio bíblico e casar com um homem que não é temente a Deus. Mas aí é uma outra história. Mas às vezes acontece do casal casar descrente e a mulher se converter. E aí, nessa condição, mesmo assim, esse homem é seu marido. O respeite. Respeite-o diante dos seus filhos, diante da igreja, diante da sociedade. Como eu disse ontem, minha irmã, você não vai querer um homem fraco ao seu lado. É um estrupício. Um homem fraco ao seu lado é uma desgraça. Você não vai aguentar. Uma das maiores queixas que eu escuto em gabinete, em consultório, é o seguinte: pastor, meu marido é um banana, ele não faz nada. Ele não faz nada, ele não toma iniciativa, se eu não estiver cutucando, ele não faz e tal, tal. Tudo bem, tem alguma parte do homem, tem, mas eu descubro no decorrer da conversa que a mulher veio de um contexto familiar extremamente dominante e aí quis trazer a sua dominação para dentro de casa. E aí o que é que acontece? Dominou desde o primeiro, na primeira noite o galo que cantou era a galinha. E a partir dali, meu amigo, aí o cara disse assim, olha, talvez no contexto familiar dele era um contexto mais passivo da figura masculina, e aí as coisas se acomodaram. Acomodam-se por um tempo, depois começa a ter problemas, porque quebra um princípio. A Bíblia diz que a mulher tem que respeitar, dando ao homem o lugar na hierarquia funcional da família que Deus deu. Então, você pode ter uma perspectiva melhor, você pode ser mais perspicaz, ter mais iniciativa, ser mais proativa. Ok, queridos, ótimo. Forneça tudo isso a seu esposo como subsídios, mas não se esqueça, a responsabilidade de decidir diante de Deus o melhor para a família é dele e não seu. E se ele decidir errado, pelo amor de Deus, tire do seu vocabulário, eu não disse, porque homem é bicho frágil. Quando você diz para o seu marido, eu não disse,
da próxima vez ele já vai com 75% de autoconfiança para fazer a tarefa. Ora, se com 100 ele errou da primeira vez, imagine com 75. Aí você diz novamente, eu não disse, ou então, de novo, aí ele vai com 50%. Quando ele chegar lá por volta de 10%, a luz amarela do tanque de gasolina já acende e ele não acerta mais nada. Aí ele desiste, é melhor tu fazer isso. Aí o caos se estabelece. Então, por favor, fortaleça seu marido. Dê a ele a primazia, respeite, o acessore, mas não tome o lugar dele, que é muito feio, e você vai ser a maior prejudicada. Existe uma tendência à feminilização das relações conjugais. Uma das feministas mais idolatradas, chamada Camila Paglia, recentemente escreveu na revista Veja, nas páginas amarelas, o mal que o feminismo tem provocado na autoestima, no autoconceito, na autoimagem do homem. E as mulheres hoje estão se ressentindo. As meninas da igreja dizem para mim, pastor, esses meninos da igreja são muito fracos, não querem nada com nada, são uns meninão, uns bobões, frutos de uma geração em que o pai não era aquela figura forte que inspirava os filhos a serem homens, que assumissem responsabilidades firmes e que inspirassem a sua esposa a dizer assim, eu tenho um homem lá em casa, eu tenho um homem que não é machista, não é violento, não é agressivo, mas é um homem, ele tem uma liderança forte, eu confio em que ele vai tomar uma decisão, e quando ele erra, ele é crente o suficiente para dizer, filha, eu errei, vamos tentar fazer diferente dessa vez e acertar. Mas ele é um homem, ele não se omite, na hora ele decide. Faça isso, você vai ser uma bênção na vida do seu marido e dos seus filhos, porque eles terão um modelo. Fidelidade, um comportamento honesto e cheio de temor. Sabe, irmãos, eu vou lhe dizer, o negócio está difícil, viu? Se antes eu fui fazer uma cirurgia recentemente e esqueci minha aliança e meu relógio naquele saquinho que eles colocam antes de você entrar no bloco cirúrgico. E na volta eu passei despercebido e deixei lá. Eu cheguei em casa e disse assim, Séfora, estou sentindo falta da minha aliança, eu perdi minha aliança em algum lugar. No começo do casamento ela dizia assim, vamos comprar uma aliança nova agora. Né? Aí ela disse assim para mim, 25 anos de casado, ela disse, meu amor, esse ano a gente comprou até 25 anos de casado, já está na hora de você comprar uma aliança nova mesmo, né? Que coisa boa que você perdeu essa, porque vai ter que comprar agora. Enfim, acabei achando a aliança, ela ficou muito triste, mas a promessa de comprar a aliança nova manteve-se. Mas o que eu estou falando? Por que eu estou falando de aliança? É porque antes você colocava uma aliança e a mulherada lá fora dizia assim, não, é um homem casado, eu tenho que respeitar. Hoje você coloca uma aliança e a mulher diz assim, esse é que é bom, porque não vai querer compromisso comigo, ainda vai pagar minhas contas. Portanto, minha querida irmã, saiba de uma coisa, que quando o homem é chamado para ter fidelidade, esse mesmo compromisso é seu. E hoje, quais são os padrões de comportamento que a gente tem? Irmãos, eu não quero soar machista, mas deixa eu explicar para você. Para mim não faz muito sentido você estar num determinado local, um restaurante, por exemplo, e você encontrar com a frequência que você encontra um bando de mulher casada, sem os maridos, ao redor de uma mesa, batendo papo, tomando chopp e falando da vida. Sinceramente, isso parece um comportamento que já era inadequado para um homem, e quando eu penso em mulheres fazendo isso, eu estou dizendo para vocês, isso é prenúncio de infidelidade. E vou dizer mais, qual é o prenúncio outro de infidelidade? Cuidado com o seu Facebook, cuidado com suas mídias sociais, porque o que tem de gente adulterando pela internet é brincadeira. E sabe quais são as pessoas que mais estão vulneráveis? São aquelas mulheres que se sentem sozinhas e pela madrugada adentro, enquanto o homem está roncando na cama, ela está de bate-papo e frusou com outros homens na internet, se vulnerabilizando e traindo emocionalmente, já adulterando por fantasias as mais diversas. Então, cuidado, Deus exige de você fidelidade. Feche o seu jardim, usando a expressão de Cantares. Quando a mulher casa, ela se fecha para qualquer outro homem. Nenhum pode ser tão compreensivo, tão amigo, tão ajudador, tão íntimo, tão próximo como seu marido. Essa é
essa é a ordem de Deus. Deus exige da mulher fidelidade, que ele coloca nesses termos: comportamento honesto, cheio de temor. É interessante, olha, aqui novamente temor, a base do comportamento correto. Bom, aqui eu encerro então, lembrando dessas 4 coisas. Só para lembrar, olha só, o que é exigido do homem: amor sacrificial, cuidado e proteção, fidelidade, tratar com carinho e dignidade e integrar-se na vida familiar, vivendo como casado. O que é exigido da mulher? Submissão como a Deus, submissão ao marido como a Deus, respeito e fidelidade. Vamos para o placar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 a 3. Nesse placar, homens, porque são líderes, e a liderança implica em privilégios e em responsabilidade, tem mais deveres do que as mulheres. Queridos, a minha hora chegou e eu quero agradecer por essa oportunidade nesse final de semana de compartilhar essas verdades bíblicas com você, pela confiança que os pastores da igreja me deram de usar o púlpito dessa igreja e pelo desejo sincero de crescimento que eu percebo em muitas famílias e em muitos casais aqui. Gostaria que os irmãos orassem particularmente por mim e pela minha família. E recentemente eu fui diagnosticado com um câncer nas costas e na face, já fiz uma cirurgia, um carcinoma basocelular, é um câncer não tão agressivo, e isso não tem sido motivo de aflição para nós, tem sido motivo de cuidados e providências, mas claro que isso deixa o coração da esposa e dos filhos um pouco instável. Orem pela minha família, orem pela minha esposa, pelo meu casamento, orem pelos meus filhos. 2 deles estão fora de casa, já começando a bater as asas, o terceiro está se preparando possivelmente para isso nos próximos 2 anos. E eu estou então experimentando uma nova fase do meu ministério. Ao mesmo tempo, Deus tem aberto muitas portas. Agora mesmo eu estou saindo daqui direto para Porto de Galinhas, para o Hotel Vila Galé, para fazer uma palestra sobre educação, no encontro de cerca de 450 gestores de um sistema de educação chamado Abril Educação, de todo o Brasil, uma porta que Deus abriu como palestrante e que é importante para mim, porque se você olhasse os slides que eu preparei, você ia ver todos os princípios bíblicos, alguns dos quais que eu compartilhei com os irmãos lá nos slides. Eu estava dando uma revisitada hoje, logo cedinho no hotel, e eu estava vendo lá, claro, você tem que ter uma sabedoria, né? Então, por exemplo, você vai colocar o livro de Provérbios, uma citação do livro de Provérbios, ensina a criança no caminho que deve cuidar, andar e tal. Então eu coloco lá a citação e coloco embaixo assim, Salomão. E parece ser um detalhe, mas num ambiente secular que rejeitaria a palavra de Deus, se fosse chamada de palavra de Deus, aquilo ali é uma porta de entrada para que depois você possa dizer no texto, na fala e não no que está escrito, que há alguns anos antes de Cristo, na Escritura Sagrada, o sábio Salomão disse isso. E aí o texto aparece lá. Então são estratégias que a gente tem aberto. Eu tenho feito essas palestras no Brasil praticamente inteiro. Semana passada eu estive em Fortaleza. E para mim tem sido um desafio, porque como eu disse para Daniel quando foi me pegar hoje no hotel, eu não quero comprometer ministério. Eu entendo essas coisas como ministério, porque Deus está me permitindo ir em lugares que naturalmente um pastor não iria, uma igreja não iria. Mas eu não quero prejudicar a igreja. Então, para mim, tem sido um certo sacrifício viajar de madrugada para estar num lugar, para estar no outro, fazer esse tipo de encaixe em que eu estou aqui e ao mesmo tempo vou lá e dou uma palestra, já vou chegar direto para pregar à noite na igreja. Eu preciso que os irmãos me deem um suporte de oração, intercedam por mim, para Deus renovar minha saúde, renovar minhas forças, permitir ter equilíbrio na minha vida familiar, na minha vida ministerial, nessas outras funções. E eu conto com essa igreja para orar, essa igreja que tem me recebido com tanto carinho das vezes que eu tenho estado aqui. E eu sinto realmente o amor, o carinho, o companheirismo dos colegas pastores. E aí eu quero pedir que os irmãos vão uma milha a mais. E a milha a mais me coloquem, por favor, na lista de oração de vocês. E a minha família também, e meu ministério também. Tanto na individual como nos ministérios da igreja, que oram em reuniões e encontros durante a semana. Então, quero agradecer e pedir a bênção de Deus sobre vocês.
Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração? E aí, com essa oração, eu vou passar a palavra ao pastor Cláudio para dar o fechamento que for necessário, e aí, daqui eu vou direto lá para o hotel para dar essa palestra e depois para João Pessoa. Curva a sua cabeça, vamos orar juntos, pedir a bênção de Deus sobre nossas vidas. Ó Deus amado e querido Pai, ao final desta manhã, deste dia que o Senhor separa para nós e que nós separamos para Ti, nós queremos Te dar graças por tudo que vimos e ouvimos, por tudo que aprendemos, por tudo que relembramos, e porque Tua palavra, que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, mais uma vez nos aponta a direção naquilo que é tão importante e fundamental na nossa vida, que é a nossa vivência familiar. Pedimos, ó Pai, que estes princípios sejam renovados pelo Teu Espírito e incutidos na nossa mente, para que produzam fruto de justiça, comportamentos modificados, motivações purificadas e frutos renovados na nossa vida. Abençoa esta igreja, Pai. Abençoa este povo que é Teu, que se congrega aqui. Abençoa esta igreja, não apenas pela importância que ela tem para essa cidade, pelo valor que ela tem para essa cidade, pela relevância para essa cidade. Mas abençoa, Pai, porque aqui tem filhos e filhas Tuas, servos e servas Tuas, que têm se congregado ao longo dos anos para Te amar, conhecer e servir. Que a Tua bênção esteja aqui plantada, que o Teu Espírito visite esse povo que se chama pelo Teu nome e que congrega neste lugar. Abençoa os meus colegas pastores, reverendo Cláudio, reverendo Lutero, reverendo Kleiber. Abençoa os meus colegas presbíteros dessa igreja, os meus irmãos diáconos e os líderes de cada ministério. Renova-lhes as forças, a motivação, a força para Te servir. E ao Teu povo, Pai, que está aqui, despede com a Tua bênção, para que haja cada dia mais fome e sede da Tua palavra, e vida abençoada, santificada e consagrada no altar. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.